Olá a todos, eu queria agradecer desde já a audiência de todos vocês nessa cobertura da ASCO 2020. Meu nome é Gilberto de Castro Júnior, sou médico oncologista, trabalho no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e no Hospital Sírio-Libanês e vou poder dividir, tenho a honra, na verdade, de dividir essa apresentação com a doutora Clarissa Baldotto, da Rede DOR, no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Clarissa. Obrigada. Olá a todos. Nessa cobertura, especificamente em oncologia torácica, nós vamos nos concentrar em carcinoma de pulmão de células pequenas. A gente sabe que esse tumor, e acho que a Clarissa vai concordar comigo, ele está com a sua incidência diminuindo graças aos esforços de redução do tabagismo na nossa prática clínica, mas ainda é um tumor que o oncologista geral encontra na sua prática diária e certamente o oncologista que é dedicado à oncologia torácica. E é um desafio. É um desafio que, principalmente porque a enorme maioria desses pacientes, e aí eu estou falando de mais de 90% deles, já se apresenta com disseminação metastática e são tratados num cenário que não é mais curativo. Você concorda, Clarissa? Sim, a grande maioria. É muito difícil receber um paciente com doença inicial curável. Uhum. E daí, nesse cenário, certamente precisa haver e precisa se desenvolver novas estratégias de tratamento com o objetivo de melhorar o prognóstico desses pacientes. E depois de muitos anos, onde a gente só tinha basicamente a combinação de platina e etoposide como tratamento desses pacientes com doença metastática, nos últimos 3 anos nós temos visto resultados positivos com a incorporação de imunoterapia, sendo que aqui no Brasil o único regime de imuno, Clarissa, que existe disponível é a combinação que está aprovado em bula de atezolizumab com platina e etoposide. E é nesse cenário que a gente vai discutir com vocês 3 resumos que foram apresentados no ASCO 2020 desse ano. O primeiro que eu quero apontar para vocês, é justamente o resumo que corresponde ao número 9001, que é do estudo Keynote 604. Foi apresentado pelo Dr. Rudin, lá do Memorial Sloan Kettering, em Nova York. Foi publicado simultaneamente no Journal Clinical Oncology e corresponde, então, a esse estudo que se chama Keynote 604, que é um estudo onde os pacientes com carcinoma de pequenas células, doença extensa, eles foram aleatorizados entre 4 ciclos de platina etoposide mais placebo versus 4 ciclos de etoposide platina mais pembrolizumab, sendo que esse pembrolizumab era administrado por 35 ciclos. Vamos lembrar que esses ciclos são a cada 3 semanas. Esse estudo ele incluiu 453 pacientes, e atualmente ele tem um segmento mediano de 21,6 meses e, de uma maneira muito interessante, já na segunda análise interina desse estudo, esse estudo como um dos endpoints foi sobrevida livre de progressão, esse estudo nessa segunda análise interina foi considerado positivo, o hazard ratio obtido foi de 0,75 com um P significativo. Entretanto, a análise final dele, do ponto de vista formal, Clarissa, ele é considerado um estudo negativo. Por quê? Porque o threshold que precisava ser obtido em termos de significância aí dessas curvas, o valor de P obtido foi de 0,0164, sendo que o que precisava ter era 0,0128, isso aí foi gerado
a partir da diferença da mediana das curvas, que foi 10,8 para a curva do pembrolizumab versus 9,7 para os pacientes que recebiam placebo. Tá? A taxa de resposta foi um pouco superior para o pembrolizumab, 71% versus 62%, e a duração de resposta foi um pouquinho maior para os pacientes que receberam pembrolizumab, 4,2 versus 3,7 meses. Né? E aí, Clarice, esse estudo é positivo, não é? O que você achou? A minha impressão, e ele veio como um estudo negativo, né, se a gente for formalmente seguir os thresholds que eles estabeleceram para analisar a parte estatística do estudo, mas olhando as curvas é muito claro, eu até chamo essa sessão da sessão oral do Me Too, porque todo mundo quer comparar mais ou menos a mesma coisa do que a gente já tem aprovado com o IMPower 133. O que a gente observa é que a separação das curvas ocorre em média depois de 6 meses de tratamento, a curva começa a se abrir e é muito parecido com o que a gente vê nos outros estudos. Então, a minha impressão, não sei se é a sua também, é que de alguma forma os dados vêm se repetindo com relação à imunoterapia em pequenas células, a despeito de ser um estudo considerado negativo para a sobrevida global e por conta dessas questões do desenho do estudo. A única diferença no desenho também, eles usaram 2 dias de etoposide na quimio, não sei se isso, não acredito que isso faça uma enorme diferença, mas tem uma pequena diferença no esquema de tratamento em relação aos outros estudos deles, de imunoterapia, né? Mas de qualquer forma, eu acho muito parecido, assim, olhando as curvas, é tudo muito parecido. Eu tenho que concordar com você, porque apesar do aspecto estatístico formal apontar que esse estudo é um estudo negativo, né, eu concordo que ele vai na mesma tendência do Caspian, vai na mesma tendência do IMpower 133. Ele tem uma questão que ele é um estudo controlado com placebo, ele não é um estudo duplo cego, ao contrário do Caspian, por exemplo, né? E teve a questão daquele paciente, que acho que nunca um paciente fez tanta diferença assim, né? Que está lá no resumo, foi falado na apresentação que ele era para ser tratado no braço do pembrolizumab e foi tratado no braço placebo de uma maneira errônea, e que eles fazem inclusive a correção depois para isso numa análise pós-hoc, e que daí o estudo sim se torna positivo. Então eu tenho que concordar que esse é um terceiro estudo positivo e que mostra a necessidade, não é, de incluir esses pacientes que vão ser candidatos a tomar platina e etoposide a receberem algum inibidor, seja PD-1, seja PDL1, na sua primeira linha de tratamento. Né? Isso que você falou de um paciente é interessante, porque isso só realça para a gente que é um subgrupo muito pequeno que se beneficia provavelmente da imunoterapia, e aí no final das contas a análise de um paciente pode contar bastante no final. Em todos eles fazem as análises intention to treat da população total, e existe sempre uma diferença, porque tem muitos pacientes que às vezes nem começam a tratar, né, quando eles são selecionados para o estudo, que é a realidade. Você escolher pacientes PS0 e 1 com estudo de pequenas células doença avançada é um desafio mesmo, né, no recrutamento. O recrutamento é bem difícil. Falando então aí de estudos novos, eu queria saber o que você viu aí, o que você queria comentar da atualização do estudo Caspian, que eles finalmente apresentaram o terceiro braço do estudo, não é? O Caspian é o estudo que tentou investigar a combinação, o anti-PDL1 que a gente já tem a publicação, já foi publicado no passado, do durvalumab combinado com quimioterapia. Mas também tem um braço que combina o anti-CTLA4, que era uma pergunta, né? Se eu preciso agregar a dupla imunoterapia para poder melhorar os resultados desses pacientes. E eles apresentaram ontem a atualização dos dados do braço com durvalumab isolado e o outro braço que não tinha sido apresentado ainda. Eles incluíram o endpoint primário da sobrevida global, e hierarquicamente seria analisada a sobrevida livre de progressão também. A população é parecida com os outros estudos, eu não consegui ver nada assim de muito, que chamasse muita diferença. Tem pacientes com metástase cerebral,
mais ou menos 10% ali da população. E no final das contas, o braço que combina durvalumab com tremelimumab foi um braço negativo, né? Não houve benefício, a sobrevida global ficou em 0,82, a mediana bem parecida de um braço para o outro. Chama atenção uma coisa que a curva começa a abrir, não sei se você chegou a olhar para isso, mas a curva é diferente dos outros estudos onde ela começa a abrir, porque ela chega a abrir em algum momento. Se ela começa a abrir depois de 12 meses, um pouco na frente do que a gente vê nos outros estudos, então eles falam, olha, existe uma tendência, mas o estudo de fato é negativo, e eles fizeram informalmente uma análise de sobrevida livre de progressão, porque isso não seria permitido pelo desenho de estudo, que também não foi positivo. Então, a combinação do anti-CTLA-4 com o anti-PDL1, com quimioterapia, o resultado para a gente foi negativo. E aí a atualização do durvalumab com etoposide e platina, ele manteve o benefício de sobrevida global, com hazard ratio de 0,75, foi significativo, uma taxa de resposta ligeiramente superior, de 68% versus 58%, mas semelhante, e em termos de toxicidade também não houve uma diferença muito grande do que já tinha sido apresentado anteriormente. Interessante que eu acho que todo mundo acreditava que de alguma maneira algum bloqueio mais forte em termos de combinação de bloqueadores de checkpoints imunes talvez relevasse numa doença onde a gente sabe que o sistema imune tem alguma participação, levasse algum benefício maior, e foi até frustrante saber que esse braço durva-treme-químio não deu diferença em relação ao braço da quimioterapia sozinho, né? E eu acho que talvez isso seja só o mais que a gente precisa continuar a estudar essa doença, porque todo mundo acho que esperava mais desses resultados, né? E eles parece que tem uma barreira de 12 meses ali de sobrevida que a gente está dificultando para ser quebrado. E a gente teve a felicidade de ver a Tiziana Leal apresentando, querida ela, apresentando os resultados do estudo ECOG-ACRIN nessa mesma doença, né? Que é o abstract aí de número 9000, o estudo de fase 2 de nivo com platina etoposível, que acho que veio na mesma direção, certo? Sim, ele é um fase 2, então o endpoint é sobrevida livre de progressão. A curva é muito parecida. Isso, apesar, eu acho que existe uma limitação enorme ainda nesse cenário. Você falou, a gente não passa de 12 meses, mas é interessante ver como que os dados se repetem, dá uma consistência no tratamento desses pacientes de nós incorporarmos a imunoterapia. Então foi um hazard ratio de 0,68, foi significativo, e da mesma forma a curva começa a abrir de sobrevida livre de progressão depois do tempo de quimioterapia, que chama atenção. E a gente vê isso na prática, né? Os pacientes respondem à quimioterapia inicialmente, depois é que a gente começa a ver um índice de progressão maior. E a taxa de resposta também ligeiramente superior, 52% versus 47%. E a sobrevida global, na população intention to treat, não era o objetivo principal, era a sobrevida livre de progressão, fase 2, mas a sobrevida global na população total, ela não atingiu o nível de significância, mas na população intention to treat ele foi um estudo positivo. E quando a gente vê os números, existe uma perda lá que beira os 10% no recrutamento, desde o recrutamento até o início do tratamento, né? São estudos que carregam uma diferença entre a população global e a intention to treat, de uma forma geral. E eu acho que agora o próximo passo aí realmente a gente esses estudos estão sendo ativados, né, com outros bloqueadores de checkpoint imune, anti-TIGIT, por exemplo, né, que está sendo incorporado aí, que está sendo investigado no arsenal dessa doença. E eu acho que está faltando agora a gente tentar, e isso vai gerar uma dificuldade metodológica nos estudos, que provavelmente você já mencionou isso. Essa população é heterogênea e falta identificar quem é o paciente que responde aos bloqueadores de checkpoint, e talvez a resposta disso esteja na identificação dos subtipos moleculares de carcinomas de pequenas células que já são descritos, né?
Você tem mais algum comentário? Queria falar alguma coisa para onde que a gente tem que ir a partir daí para tentar passar desses 12 meses? A mensagem final é que mais ficou provado, né, corroborado que a imunoterapia deve ser usada nesses pacientes, mas que é um subgrupo pequeno que se beneficia, que a gente não pode descansar em entendê-los melhor para poder ultrapassar esses 12 meses aí que nós estamos agora. E sem a identificação de algum biomarcador, né? Porque por enquanto não existe um biomarcador, ainda não foi identificado esses pacientes que se beneficiam. Clarissa, muito obrigado aí dessa sua participação, é um prazer falar com você e, por favor, vamos continuar a acompanhar aí a cobertura da ASCO 2020, tá? Até logo. Obrigada.